Todos me ouvindo? Todos me ouvindo bem? Opa, show, que bom, né? Tecnologia tem disso, né? Tava dando aula, estava tudo normal, quer dizer, mudei de turma, ficou ruim. Como entender isso, né? Tecnologia. Então vamos lá, sem perda de tempo. Tecnologia, né? Todos me vendo e todos me ouvindo bem, certo? Então, deixa eu esperar só. Começou já a gravação. Então, vamos. Senhores, treino duro, jogo fácil. Vamos embora. O objetivo das turmas de exercícios, lembrando, não é somente te dar a resposta. A resposta está no final do material. Não é o gabarito, o que há de melhor. Mas sim você perceber como as bancas vão tentar te enganar. E aí você consegue sair dessas pegadinhas e consegue, de fato, o quê? Responder as questões e gabaritar. A maioria dos meus alunos sempre gabaritam. Aí vai falar assim, pô, Bruno, mas gestão financeira eu acho um pouco mais delicado. Não, não, você vai gabaritar. Por mais que nos exercícios você esteja acertando em torno de 50%, mas você vai gabaritar. Então vamos lá, senhores, sem perda de tempo. O PPA, ó, previsto no artigo 65 da Constituição Federal, é um instrumento de planejamento que estabelece as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro seguinte e orienta a elaboração da LOA. Vem cá, é o PPA que faz isso? Não, aqui falou em metas e prioridades. Você vai pensar no MEP. Pensou em MEP, você vai pensar que aqui, na verdade, a banca está se referindo a quem? Deixa eu tirar a LOA daqui para você não confundir, né? Falou em metas e prioridades, a gente vai pensar na LDO. Metas e prioridades, eu penso na LDO. B. Define as regras e normas para a elaboração e execução do orçamento, estabelecendo a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Senhores, se eu estou elaborando, se eu estou orientando a elaboração da LOA, se eu estou estabelecendo políticas de aplicação das agências financeiras de fomento, isso não é PPA, isso é LDO. Autoriza a realização de despesa e a arrecadação de receitas pelo governo para um exercício financeiro. Quer dizer, autoriza receitas e despesas para um exercício financeiro. Quem faz isso? Quem faz isso é a LOA. Só que o que a banca quer são funções ou atribuições do PPA. Quer dizer, ó, é um instrumento de planejamento que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e para os programas de duração continuada, com vigência de 4 anos. Perfeito, todos, todas. Muito bom. Vigência de 4 anos. Questão 2. Vamos seguindo, avançando? Alguma dúvida aí? Isso aí, perfeito. Avançando. Observe a seguinte assertiva. Opa, compreenderá o MEP, quer dizer, compreenderá metas e prioridades. Falamos em MEP, metas e prioridades. Olha aí. Quem é que traz metas e prioridades? LDO. Metas e prioridades, ó, MEP, LDO. Estabelecerá a diretriz da política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Orientará a elaboração da LUA, dentre outras funções.
Agora sim, né? Texto constitucional. Senhores, não esqueçam, sempre façam de tempo em tempo, ok? Ó, a leitura dos artigos 165 ao 169 da Constituição Federal, ok? Não esqueça de fazer a leitura. Então, logo, LDO e Lua, gabarito bravo, certo? Todo mundo aí? Avançando. Questão de número 3. Já vou deixar a 3 e a 4 na tela. A lei aprovada para instituir as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, com vigência de 4 anos, alinhada com o planejamento estratégico do governo, é conhecida como lei. Opa, vigência de 4 anos, a banca já te deu muita dica. Ó, planejamento estratégico te deu muita dica. Professor, mas está falando aí alinhada com o planejamento e não o que é o planejamento. É verdade. Por quê? Porque nós temos em âmbito federal os planos e programas. Esses planos e programas, ok? Eles estão alinhados com o PPA. Guardou? Foi. Então, é conhecida como a lei do plano plurianual. Ó, plano do orçamentário, não, né? Diretrizes orçamentárias, planejamento multissetorial, nada a ver. Guardou isso? Tranquilo? Perfeito. Vamos avançar à questão 4. Sobre o orçamento público, assinale a alternativa correta. No seu conteúdo são autorizadas, opa, ó, autorizadas as receitas, mas calma aí, fixada não, prevista. As receitas são previstas, lembrou? Quando a gente fala da LOA, ó, existe a previsão da receita, previsão da receita e a fixação do quê? Da despesa. Ah, sim, previsão de receita e fixação da despesa. Bonito até aí, tranquilo? Todos? Todas? Então tá. Sobre o orçamento público, assinale a alternativa correta. No seu conteúdo, são autorizadas, então, ó, previstas receitas e fixada despesa para o exercício a que se referir. Então, isso está errado, pelo que a gente marcou ali. B, está inserida no processo previsto na Constituição Federal, que tem início com o plano plurianual emanado pelo Poder Executivo. Opa, e agora, José? Olha isso. Quando eu falo de planejamento, ou quando eu falo de ciclo orçamentário, quando eu falo de ciclo orçamentário, você lembra do ciclo orçamentário? Período de tempo em que se processa as atividades típicas do orçamento, desde a sua concepção até a avaliação final, não sei lá. Beleza. Quando eu penso no ciclo orçamentário, o ciclo orçamentário ele inicia com o PPA. Todo autor entende assim? Não, a maioria entende. E aí, então, se o ciclo orçamentário ele inicia com o PPA, para eu executar esse PPA, eu vou precisar de 4 LDOs
certo? E vou precisar de quatro loas, perfeito? E aí eu consigo executar então esse ciclo orçamentário. Só para você não esquecer, o ciclo orçamentário, ele tem o quê? Quatro etapas. Qual é a primeira? Apreciação. Qual é a segunda? Opa, a primeira apreciação, o professor está viajando, né? A primeira, elaboração, primeira fase. Segunda fase, apreciação. Terceira fase, execução. E quarta fase desse ciclo, controle e avaliação. Guardou? Esse aqui é o nosso ciclo orçamentário. Perfeito, professor. Então, ó, está inserido no processo previsto na Constituição, que tem início com o PPA e é emanado, quer dizer, é elaborado pelo Poder Executivo. Perfeito até aí. Todos, todas. Mestre, eu estou resolvendo questão e ouço sua voz. Rapaz, no dia da prova você também vai lembrar da minha voz. É muito comum os alunos falarem isso. Ó, tô ouvindo sua voz na prova. E não está usando ponto eletrônico. Você realmente está ouvindo a voz que está aí na sua mente. Vamos lá, senhores, questão de número 5 agora. Qual é a melhor opção que se adequa à função primária da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Detalhar a distribuição de recursos entre estados? Senhores, quem detalha a distribuição de recursos é a Lua, ok? É a Lua que fala de detalhamento de recursos. Detalhamento de recursos entre estados é a Lua. Estabelecer as alíquotas dos impostos municipais seria que o código, né, o código tributário municipal, alguma coisa do tipo, mas não é a LDO. E por que que a banca bota isso? Porque diz que a LDO vai fazer o quê? Dispor sobre alterações na legislação tributária. E aí a banca está tentando te iludir, está tentando te enganar, está querendo dizer assim, olha lá, ó, falar sobre código tributário, sobre isso, sobre aquilo, cabe, ó, tá vendo? Não, não, nada a ver. A banca está tentando só te enganar e ela não conseguirá. C. Fixar as metas fiscais para o exercício financeiro subsequente. Olha aí. Quem fixa as metas? Lembra, ó, vai a LDO, ela disporá, ou ela vai falar sobre a trajetória da dívida, vai falar sobre as diretrizes fiscais e respectivas metas, quer dizer, olha aí as metas fiscais. Definir o salário dos servidores. Definir o salário é uma lei de iniciativa, sim, quando fala do executivo, né? De iniciativa do Poder Executivo, mas não é de fato a LDO. Mas esse aumento constará na LDO, mas definir não é a LDO. Conseguiu compreender a importância? Tá bom. Gabarito, então, Charlie, todo mundo? Todos, todas. Posso avançar? Questão 6. Diante da necessidade de ação governamental não prevista no orçamento, é possível proceder à abertura de créditos adicionais no orçamento, gerando autorização para a referida
despesa. Um requisito para abertura de crédito adicional para esse tipo de despesa é a. Opa! Então, ó, tem uma ação governamental não prevista. A banca falou em algum momento que isso aqui é urgente ou imprevisível? Quer dizer, tem alguma urgência aqui? Não, né? A banca não trouxe nenhuma urgência, não trouxe nenhuma imprevisibilidade. Conseguiu entender aqui? Pegou? Ah, então tá bom. Se não tinha nenhuma urgência, se não pegou nenhuma imprevisibilidade, então só pode ser crédito adicional do tipo especial. Tá bom. Mas a banca não está nem perguntando o tipo de crédito. Ela está trazendo lá, ó, um requisito para abertura do crédito adicional para esse tipo de despesa, ó, um requisito para abertura dos créditos adicionais para esse tipo de despesa é autorização expressa na LDO. Senhores, não precisa estar lá na LDO a autorização. A autorização é dada por lei, mas é uma lei específica, ok? O crédito adicional especial ele é autorizado por lei, mas é uma lei específica. Não é uma lei que fala de outras coisas. A existência de saldo de superávit, olha, o superávit é uma fonte, mas mesmo que não tenha saldo, eu posso usar uma outra fonte, deu para entender? Então, ó, é fonte, mas não é exclusiva, mas não é fonte exclusiva. Perfeito? C. Indicação da fonte de recursos disponíveis para sua abertura. Aí sim, requisito normal com crédito adicional, suplementar especial, indicar a fonte de recursos. Ó, a inexistência do crédito adicional do mesmo tipo aberto no exercício, com saldo a executar. Então, se eu abrir um crédito adicional especial, eu abri para uma determinada finalidade. Então, eu não preciso me preocupar aqui se tem outros abertos para outras finalidades. Deu para entender? Acho. Então, isso está errado. Ocorrência de situação urgente e imprevista, aí seria para abertura do crédito adicional extraordinário, que não é o caso aqui. Questão 7. Questão 7 ela é um pouquinho maior, né? Ó, vou te dar um minutinho aí enquanto eu pego a água aqui rapidinho. Tá bom? Ó, então vamos lá. Questão 7 diz: o ciclo orçamentário constitui-se em um processo de caráter contínuo
e simultâneo, por meio do qual, através do qual, se elabora, aprova, executa, controla e avalia a programação dos dispêndios do setor público, nos aspectos físicos e financeiros. De forma geral, ele compreende um conjunto de quatro grandes etapas. De quatro grandes etapas. Considerando o ciclo orçamentário, analise as afirmativas a seguir. A etapa da elaboração, olha aí, elaboração da lei, ó, e apresentação da proposta orçamentária corresponde ao período de formulação do programa de trabalho do governo. Senhores, quando a gente fala de programa de trabalho de governo, dá a ideia de algo interno, ok? Dá a ideia de algo interno. Mas, ó, a etapa de elaboração e apresentação da proposta corresponde ao período da formulação? Sim. Que será encaminhado ao Poder Legislativo? Sim, isso está verdadeiro. Mas esse programa de trabalho não dá ideia da elaboração da lei, mas sim de algo interno, sabe? Mas aí a gente ignora e segue. Até mesmo se eu não colocasse aqui a resposta, se eu deixasse em stand-by, daria para a gente ter uma visão inequívoca de qual é o gabarito. Vamos a dois, ó. A etapa de autorização legislativa corresponde à tramitação da proposta orçamentária no Poder Legislativo, com possível revisão das estimativas de receita. Professor, reestimar as receitas seria isso? Sim. Ó, só o Poder Legislativo pode reestimar receitas. Somente o Poder Legislativo pode reestimar receitas. Perfeito. Então, pensa só, reavaliação das alternativas e inclusão de emendas. Isso cabe ao Poder Legislativo? Sim. Então, ó, eu tenho dois, dois. Opa, aqui eu não tenho dois. Ó, tenho dois aqui. Então, já eliminei a letra C, pelo menos. Vamos a três agora. Ó. A etapa de execução orçamentária corresponde à efetiva movimentação do orçamento. As receitas passam a ser efetivamente arrecadadas e as despesas executadas. Olha só, bonito. Isso é a execução orçamentária. E aí, então, temos a três, ó, temos a três, temos a três, temos a três. Mas, como não tem a dois, verdade aqui eu já eliminei. Quatro, a etapa de avaliação e controle corresponde ao monitoramento, na qual o controle e a avaliação ocorrem posteriormente à execução, durante a qual nenhuma forma de controle, durante a qual não há nenhuma forma de controle concomitante. Senhores, isso está falso, né? A avaliação e controle corresponde ao monitoramento? Tudo bem, monitoramento. Mas ela não ocorre posteriormente. Monitoramento mínimo concomitante. No mínimo, pode ser o mínimo, ok? Pode também ser. Eu sou monitoramento prévio? Sim. Deixa eu até botar na ordem, né? Prévio, concomitante, posterior. Por quê? Porque, por exemplo, o controle prévio, eu posso verificar se na Lua entrou, por exemplo, todas as metas que estavam definidas lá na LDO, as prioridades. Então, o controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. Prévio, concomitante ou posterior. Perfeito?
Ah, muito bom. Então, a 4 é falsa, olha aqui. Eu já elimino a 4, né? Todo mundo? Oi? Conseguiram perceber? E aí a um, ó, realmente está correta. Mesmo trazendo a ideia de algo interno do governo, ele compreendeu que esse programa de trabalho está na Lua, ok? O programa de trabalho está na Lua. Da Bahia tá puxado, né, galera? Puxado, puxado. Então vamos avançar. Isso, aqui estamos tratando da primeira parte do conteúdo, algo muito importante, que é a do seu estudo. Senhores, agora questão 8, ok? Questão 8 diz assim: com relação ao orçamento público, ao processo orçamentário, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. V para verdadeira e F para falsa. O ciclo orçamentário é o processo contínuo, dinâmico, flexível, por meio do qual as instâncias planejam, elaboram, aprovam, executam, controlam e avaliam a programação da despesa no setor público. Bonito, né, senhores? Bonito isso. Está verdadeiro. Aqui, ó, vamos pensar ciclo orçamentário. Ah, por meio do qual as instâncias, olha aqui, ó, planejam. Planejamento entra onde? Na elaboração, primeira fase. Ó, elaboram, primeira fase. Aprovam, segunda fase, que é a apreciação. Executam, opa, fase da execução. Controlam, opa, fase do controle e avaliação. Guardou? Perfeito. Então, ó, primeira verdadeira, elimina C, elimina E. Vamos ao segundo parêntese. O ciclo orçamentário não se confunde com o conceito de exercício financeiro. É verdade. Enquanto que este, quer dizer, o exercício financeiro, coincide com o ano civil. O ciclo orçamentário abrange um período maior que o exercício financeiro. O ciclo orçamentário abrange um período maior que o exercício financeiro. O ciclo orçamentário abrange um período maior que o exercício financeiro. Sim, porque olha aqui, a fase da elaboração um e apreciação 2, elas ocorrem antes, ó, antes da execução. Já a fase da execução, essa sim é o próprio exercício financeiro. Entendi, professor. Mas a gente ainda tem a figura, ó, do controle posterior. Ó, o controle também ó, após a execução. Então, eu posso deduzir, eu posso dizer daqui que o ciclo orçamentário ele é maior do que o exercício financeiro, por quê? Porque ele inicia antes, com a elaboração e apreciação, e termina depois, com controle e avaliação.
principalmente o controle e a avaliação posterior, a posteriori. Porque lembrando, o controle ele é prévio, concomitante e posterior. Perfeito até aí? Perfeito? Muito bom. Vamos aí à questão 9 agora. Ah, desculpa, né? Questão 9, ó, nem analisei o restante, tá doido, professor? Ó, dois, o ciclo orçamentário não se confunde com o conceito verdadeiro, então, né? Porque ele é muito maior. Ele é muito maior. É que fiz a explicação e achei que tinha explicado no final, né? Ó, o ciclo orçamentário, então, ele é maior que o exercício. Começa antes e termina depois. São etapas do ciclo orçamentário: elaboração e apresentação da proposta, autorização legislativa, é isso? Autorização legislativa. Ô, professor, calma aí, professor. Não, ó, elaboração, ok. E apresentação legislativa? Agora, a autorização legislativa, ela é fase? Seria a fase da apreciação, né? Mas, ok, deixa eu passar. Agora, programação, não. Aí não. Ó, aí vem controle e avaliação, tá. Aí depois vem execução, avaliação e execução como a mesma coisa? Aí não, aí tá falso. Logo, ó, falso e temos o gabarito. Gabarito bravo. Perfeito até aí, senhores, senhoras. Vamos à questão 9 agora. Pode ser do exercício anterior, digo superávit financeiro, para ser fonte para abertura dos créditos adicionais. O superávit financeiro só pode ser do exercício anterior, ok? Professor, e do exercício atual? Não é superávit, é excesso de arrecadação, ok? Show. Deixa eu voltar aqui à questão 6. Existência de saldo superávit financeiro do exercício anterior. Então, o requisito, senhores, é ter saldo disponível, é ter uma fonte, ok? Mas não necessariamente que seja o superávit, pode ser qualquer fonte. Porque está dizendo lá, ó, um requisito para abertura de crédito adicional. Qual é? Indicação da fonte de recurso disponível. A existência de saldo de superávit é um requisito? Não, não é requisito. Requisito é ter saldo disponível, seja de que fonte for. Deu para entender? Ter saldo de superávit é uma fonte, não é um requisito. O requisito é ter fonte de recursos disponíveis. Conseguiram entender a diferença aqui? Sim ou não? É como se ele dissesse assim: ó, tem que ter saldo em superávit. Se não tiver saldo em superávit, eu não posso abrir. Não, não. Eu posso abrir, porque se eu tiver em outras fontes, eu posso abrir. Então, não é requisito o superávit, é requisito ter fonte de recursos. Ok? Vamos lá, questão 9 agora. Show. Opa, voltei aí voltei a C, respondi sua pergunta na 6. Fala, por favor. É isso, era uma pegadinha, é isso aí. Superávit é uma das possíveis fontes, é isso aí, não é a única, ok? Não é a única. Show, show de bola. Positivo. O controle ocorre em todas as fases do ciclo orçamentário? Sim. Muito bom, sim. Nós temos, quando falamos de controle, temos o controle prévio, temos o controle concomitante e temos o controle posterior, ok? Prévio, concomitante e posterior.
O mais realizado ainda é o controle posterior, mas o controle concomitante ele tem ganhado muita força, principalmente em decorrência hoje, ok? Hoje, né, da inteligência artificial, que tem dado muita força ao controle concomitante. Precisaria ter ordem ali, tipo, elaboração, aprovação, execução e controle. Geralmente o banco vai dizer respectivamente ou na ordem de sua ocorrência, mas nessa questão não falava isso, ok? Mas ali o erro não é, na verdade, a ordem, é ter colocado como se fossem fases juntas, avaliação e execução, sabe? É nesse sentido. Vamos lá, questão 9 agora, senhores. Professor, exercícios com o senhor fica top. É muito mais fácil de entender. Obrigado, de coração. Pode explicar errada a última na questão 8, a última opção errada, porque botou a avaliação e execução como se fosse a mesma fase, ok? E trouxe diversas outras expressões que de fato não são o quê? Etapas do ciclo. As etapas do ciclo são elaboração, apreciação, execução e controle. Apresentação seria? A apresentação é porque eu elaborei e enviei, tá bom. A gente aceita numa forçação de barra. Aí depois, autorização legislativa, é a apreciação. Agora, programação isso aí já não tem como. Programação não existe como fase, ok? Controle tem? Tem. Avaliação e execução? Não. Seria controle e avaliação, ok? Execução, uma outra fase. A banca deu meio que uma bugada nas coisas. Vamos à questão 9 agora. Eu já disse 10 vezes, vamos à questão 9. Acontece, né? Há necessidade de indicar a fonte para abertura de créditos adicionais, ok? Isso aí, indicação de recursos. Vamos lá, questão 9 fala: o ciclo orçamentário é a sequência de fases ou etapas que compõem o processo orçamentário. De forma geral, o ciclo orçamentário é composto das seguintes fases: elaboração da proposta, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação. Então, de novo, ó, composto das seguintes fases: elaboração, apreciação, execução, controle e avaliação. Muito bom. Sobre as etapas do ciclo orçamentário, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Na apreciação legislativa, é apresentada a proposta orçamentária ao Poder Executivo. Na apreciação legislativa é apresentada a proposta orçamentária ao Poder Legislativo. Nessa etapa é efetuada a discussão, o estudo, a aprovação das leis orçamentárias. Aí está perfeito, ok? É nessa fase que tudo isso acontece? Sim, é nessa fase. Todos, todas, tá bom. Então aqui é falso, né? Por quê? Porque é poder legislativo. Ó, falsa, falsa. Eliminei, eliminei. Dois, a elaboração da proposta orçamentária é a competência do Poder Executivo, correto? Então, logo aqui também está falso. Já tem um gabarito, ó. Gabarito, Charlie. Mas vamos ao terceiro parêntese. A execução orçamentária corresponde à efetiva movimentação do orçamento. Nesta etapa, as receitas são arrecadadas e as despesas executadas. Então, a execução orçamentária
corresponde à efetiva movimentação do orçamento. Nesta etapa, as receitas são arrecadadas e as despesas executadas. Aí ficou redondo, professor. Execução é quando eu arrecado e gasto. Vamos ao quarto parêntese. O controle da execução orçamentária. Ó, fique esperto. É o controle normal? Não, é o controle da execução orçamentária. Ele compreende a verificação da legalidade dos atos que resultaram na arrecadação. Quer dizer, estou arrecadando ali uma verba, um imposto, um tributo. Esse imposto está instituído, ele foi criado, está tudo certo. E além disso, também, ó, vai verificar a realização da despesa. Está dentro dos limites da LDO, está tudo ok, está tudo aprovado. E aí vai haver, então, de fato, o nascimento ou a extinção de direitos. Isso está verdadeiro. Gabarito Charre. Todos. Questão 10. A etapa do ciclo orçamentário, que compreende a verificação do cumprimento do programa de trabalho, expressa em termos monetários, e da realização de obras e prestação de serviços é etapa do ciclo orçamentário, que compreende a verificação do cumprimento do programa de trabalho, expressa em termos monetários, e da realização de obras e prestação de serviços. Quer dizer, eu estou verificando se tudo que tinha que ser feito foi feito da forma correta. Eu estou verificando isso aonde? Na execução? Não. Se eu estou verificando o que foi feito, na verdade é controle da execução orçamentária. Show? Senhores, só para lembrar, quando a gente fala de ciclo orçamentário, temos lá as quatro fases, certo? Quando a gente fala da fase do controle, a fase do controle, não podemos esquecer que existe o próprio controle externo. Se a banca não fala nada, ela está se referindo ao controle externo, ok? É importante que você tenha isso guardado, você tenha isso em mente. Se ela não fala nada, ela está falando do controle externo. O controle externo, senhores, cabe ao Poder Legislativo. Existe também a figura do controle interno. O controle interno, ele será realizado, ou ele é realizado, pelo sistema de controle interno de cada poder. Temos ainda o controle social. O controle social, lembra, é realizado por cidadão, partido político, associação. E temos, por último ainda, o controle, que a gente chama de controle da execução orçamentária. O controle da execução orçamentária, ele cabe ao Poder Executivo, ok? Como função precípua, mas também terá o controle interno e o controle externo participando. Se a banca perguntar, o controle da execução orçamentária cabe a quem? Cabe ao Poder Executivo. Mas se a banca afirmar, o controle da execução orçamentária cabe ao Poder Executivo, mas também envolve o controle interno e o controle externo, ok.
Gabarito delta. Vamos à questão 11 agora. Questão 11 diz: no âmbito da execução orçamentária, os créditos adicionais são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lua, classificando-se em suplementares, especiais e extraordinários. Considerando essa classificação, os créditos suplementares são aqueles, opa, suplementar, hein, que a banca quer. Os suplementares são aqueles destinados a reforço, reforço do crédito inicial. Deu para entender? B, destinados a despesas para as quais não haja dotação. Ah, esse aqui é o crédito adicional especial. Destinados a despesas urgentes e imprevistas, como em caso de guerra, comoção externa e calamidade pública. Opa, aí temos a figura dos extraordinários. C, destinado a dotações orçamentárias inicialmente aprovadas na lei orçamentária. Opa, calma aí. Essa aqui são os próprios créditos iniciais. São os próprios créditos iniciais. Quer dizer, então não são aqui créditos o quê? Adicionais. São os próprios créditos iniciais. Questão 2 agora, senhores. Questão 12 traz assim para nós, ó, a Lei 4.320. Aí o aluno pira. Professor, mas não saiu do edital? Saiu. Poderia ser a 4320, poderia ser a 287, ok? Nesse sentido aqui, ó, é bem igual. E a gente vai mostrar aqui qual é a diferença. Um único item aqui, lembra? Vamos lá. A Lei 4.320 de 64 ou a Lei 287 de 79 vai trazer o quê? Ó, o Código de Administração, lembra disso? Show. Com base nas definições dessa lei sobre créditos adicionais, assinale a alternativa correta. Os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Bonito até aí. Possuindo vigência restrita ao exercício financeiro da sua autorização. Sem exceções? Não. Eles podem ser reabertos. Podem ser reabertos seguindo o quê? Orientações específicas. Perfeito. B. Os créditos suplementares são destinados ao reforço de dotação orçamentária já existente na Lua, dependendo de prévia autorização legislativa. Há créditos adicionais de reforço de dotação e eu dependo de quê? Eu dependo de prévia autorização legislativa. Vale dizer que a prévia autorização legislativa, ok, ó, a prévia autorização legislativa, elas são para os créditos adicionais
suplementares e para os especiais, ok? Além da prévia autorização legislativa, eu preciso ter também a indicação da fonte de recursos. Indicação da fonte de recursos. Ah, perfeito. E aí, quando eu falo então da indicação dessas fontes de recursos, quais são as fontes mesmo? Superávit, lembrou? Excesso de arrecadação, receita sem despesa. Vou botar um asterisco aqui porque isso não está na 287. Quatro, ó, anulação de despesa. Cinco, operação de crédito, quer dizer, o empréstimo. E seis, reserva de contingência. Mas olha agora, tem uma outra fonte que são os recursos de doação ou convênios celebrados. Guardou? É importante. Com isso, ó, gabarito da 12, então, bravo. Vamos à questão 13. Questão 9, última alternativa. É, o controle da execução orçamentária compreende a verificação da legalidade dos atos que resultaram da arrecadação da receita ou realização da despesa e o nascimento da extinção de direitos e obrigações. Aqui está falando da execução, ok? Do controle da execução orçamentária. Seria a fase 4, mais especificamente do controle que é realizado na execução e cabe ao Poder Executivo, ok? Vamos lá, questão de número 13. Não entendi o motivo da não. Eu não entendi não entendi aí a pergunta, ok? Ó, a equipe mandou aí para vocês uma mensagem, ó. Vocês precisam estar com a identificação correta na reunião, o seu nome e sobrenome, ok? Qualquer dúvida, fazer contato lá com a coordenação. Créditos iniciais ou originais. Isso aí, são sinônimos. É aquela aprovação da LOA. Quando eu aprovo a LOA, aquelas despesas que foram fixadas na LOA são os créditos iniciais ou originários, ok? São sinônimos. Também não seria na avaliação. Qual questão aqui, por favor? Vamos lá, questão 9. A primeiro item, na apreciação legislativa, é apresentada a proposta orçamentária ao Poder Legislativo. A proposta é apresentada ao Poder Legislativo, ok? Poderia ser apresentada a proposta do Poder Executivo? Também, ok? Também. Aí sim, a proposta do Executivo é apresentada ao Poder Legislativo, ok? Ok? Mas na apreciação legislativa é apresentada a proposta orçamentária, ok? Ao Poder Legislativo. São diversas formas de eu enxergar a mesma coisa. E aí está certo também o que você pensou.
sobre o desembargador que está revendo todos os contratos que o ex-governador do Rio de Janeiro deixou, o desembargador estaria mexendo na LOA. Então, de certa forma, sim, porque se há contrato, houve empenho, ok? E empenho é reservar recursos da LOA. O normal, quando se entra, ainda mais quando você não tem um caráter político, um caráter de alianças, e muitas vezes alianças, inclusive, escusas, né? Você que entrou e é alguém técnico, você quer fazer uma revisão para fazer tudo rodar redondo. Então, por isso que ele vai fazer auditorias o tempo todo, ele vai fazer verificações, e eu brinco que um jeito de eu não fazer é fazendo. Então, para que ele não tenha que tomar atos de gestão, ele começa a dizer que está fiscalizando tudo para arrumar a casa e depois poder agir. Só que quando ele terminar de arrumar a casa, acabou o mandato dele, ele vai embora. Pronto, resolvido o problema. Quando eu trabalhava com auditoria era assim, o cara falou, não, não, vamos fazer curso para todo mundo. Quer dizer, então a gente não auditava, ficava ensinando as pessoas a fazer correto. Quer dizer, acabou o mandato dele, ele não fez a auditoria. Deu para entender? É toda uma estratégia, né? Vamos lá, questão 13 agora. Os créditos adicionais constituem instrumentos utilizados para atender despesas não previstas. Se são despesas não previstas, que tipo de crédito adicional é esse? Especial. Ou insuficientemente dotadas. Insuficientemente dotadas são os créditos adicionais suplementares na lei orçamentária anual. Considerando os conceitos, tipos e formas de autorização dos créditos adicionais, analise as afirmativas a seguir. Ó, o crédito suplementar é destinado a reforço de dotação orçamentária. Já existente? Não, não. Aí não. Aí é o especial. Opa, desculpa, né? Estou viajando aqui, né? Se é suplementar e é reforço de dotação, e é já existente, tá certo, é suplementar, né? E pode ser autorizado por meio de lei específica, é verdade, ou pode ser autorização da própria Lua. Sabe quando você lê uma coisa e pensa outra? Foi exatamente isso agora, ó. Aqui verdadeiro. Precisamos ter sempre muita concentração, né? Quer dizer, falamos ali do desembargador, já veio à minha mente a questão do trabalho, quando tua mente já viajou, ó, fugiu. Volta para cá, presta atenção aqui, ó. É isso, né? Sem viagem. Questão 2: o crédito especial destina-se à criação de dotação orçamentária para despesa não prevista. Olha agora, crédito especial, despesa não prevista. Redondinho até aqui, né? E depende, em regra, de autorização legislativa específica, verdadeiro. E essa regra não tem exceção, porque como botou em regra, você poderia ficar na dúvida assim, tem exceção? Não, não tem. Lei de novo, lei direito. Estou testando vocês, para ver se estão aí todo mundo de acordo. É isso. Ó, questão 11 letra A, ok? Reforço para ficar fortinho, é isso aí. Até buguei, falei, ué, esse cara tá viajando aí, ó. Rapaz, ó, o senhor está criando monstros em gestão financeira, entendendo o assunto. Vamos cada vez mais aprofundando, ó. A gente já bate até de frente com você. Bugou, a gente vai lá e te acorda. Muito, muito bom. Olha aí que legal. E eu fico feliz demais, porque vocês estão caminhando e caminhando sempre à frente. É isso. Quando eu digo para vocês que os alunos costumam gabaritar na prova a minha disciplina, aí o aluno fala: mas eu estou acertando 50% das questões. Eu estou acertando 60%. E vai gabaritar a prova. Escuta o que eu estou dizendo. Se tivesse texto direto, eu acertaria.
tem maldade, né? Muitas são cópia da lei, mas outras te exigem um entendimento do conceito. E é importante a gente trabalhar as duas formas, porque a gente não sabe como o avaliador vai te cobrar, né? Então, da forma que ele te cobrar, você ganha, você acerta essa questão. Três, os créditos extraordinários. Ó, o crédito extraordinário é destinado ao atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, é verdade, como as decorrentes de guerra. Olha aqui, ó, comoção intestina. A Lei 287 traz como mesmo? Subversão interna. Ou calamidade pública. E pode ser aberto independentemente de autorização legislativa prévia. Verdadeiro. E pode ser aberto independentemente de autorização legislativa prévia. Por quê, senhores? Porque precisa de uma resposta rápida para a solução daquele problema. Por isso que eu não necessito da autorização legislativa o quê? Prévia. Quatro, os créditos suplementares e especiais, quando abertos nos últimos 4 meses do exercício financeiro, podem ser reabertos no exercício seguinte, no limite dos seus saldos, desde que autorizados por lei. Vamos lá. Crédito suplementar pode ser reaberto? Não. Só os créditos adicionais especiais e os extraordinários é que podem ser reabertos. Podem ser reabertos pelo saldo. Agora vem uma informação importantíssima para você. Informação importantíssima para você. Para eu realizar a reabertura não necessita de quê? A reabertura não necessita de autorização legislativa. A reabertura será realizada por decreto do Poder Executivo. Show? Todos? Todas? Muito bom. Então, logo a 4 é falsa. Vamos às alternativas, ó, verdadeiras. Um, 2 e 3. Olha aí, ó, gabarito alvo. Tínhamos aqui um, 2 e 4, quer dizer, matou a 3. Um, aqui tirou a 2, né? Aqui todas, não, a 4 não está verdadeira. Professor, estou na esperança de gabaritar mesmo. Só essa lei do Estado que é chata. Ah, sim. Mas a gente vai treiná-la. Só para vocês terem ideia, eu trouxe 80 questões só sobre essa lei. A gente vai fazer 80 questões e no decorrer do estudo dessa lei. Então você vai gravando, você vai pegando cada pedacinho e estudando. Porque muitas vezes fazer a leitura de toda a lei já não ajuda. Por quê? Porque ela trata de muitas coisas diferentes. Então a gente vai pegar um ponto, ó, e vai fixar. Depois a gente passa para o outro ponto e ó, vai fixar e vai exercitar. Depois a gente passa por outro ponto, quer dizer, vamos pensar igual o Jack, né? É por partes, ok? E aí, ó, vai ser efetivo, com certeza, o aprendizado, tá bom? Questão 14 na tela, enquanto eu olho aqui as dúvidas do chat. É isso aí, show. Estou pensando até em fazer contabilidade, rapaz, que coisa bonita, hein?
Ok, show, show. Onde é que eu dormi aqui? Oi? Cadê? Subversão interna, 3, verdadeira. 2, verdadeira. Reforço, lei específica na própria Lua, verdadeiro. Sim. 4, podem ser reversos no limite sensato. Suplementar não, isso aqui é falso. Gabarito, letra A. Show, senhores? Gabarito, letra A. Tá certo. Gabarito, letra A. Aqui, ó, gabarito da 13, letra A, beleza? Ah, desconsidera. Ah, tá bom, beleza. Lê direito. Ah lá, tô te zoando aí, ó. A reabertura poderá ser feita por medida provisória? Sim. E aí, aqui, né, como eu falei aqui, reabertura, aqui quando foi aberta por decreto, né? Mas se foi aberta por medida provisória, a reabertura será realizada por medida provisória. Muito bom, é isso aí, ó. Tô criando um monstro, né? E está perfeito isso, ok? Se abriu por decreto, reabre por decreto. Se abriu por medida provisória, reabre por medida provisória. Show. Ok. Suplementar é lei específica e pode ser também a própria Lua, exatamente. Extraordinário é por decreto, isso aí, ou medida provisória. Perfeito. Vai gabaritar. Excelente aula. Melhor forma de estudar, sim, exercitar. Eu brinco que é buscar a perfeição, é aparar arestas. Geralmente dá muito certo. Ó, os créditos, aqui, ó, especiais e extraordinários, ok? Que quando forem abertos, faltando 4 meses para o fim do exercício, é que poderão ser reabertos. Ó, são esses dois. São os extraordinários e os especiais. Ok? Todo mundo? Vamos à questão 14 agora. Tipo de crédito adicional que tem por finalidade atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra. Olha aqui, ó. Subversão interna ou calamidade pública. Quem é? Quem que traz isso? Qual é o crédito adicional que vai te trazer essa função, essa necessidade? Que vai atender a essa necessidade, melhor dizendo. É o crédito adicional extraordinário, ok? Ok. Questão 15 agora, ó. O bicho vai pegar agora, hein, ó. Questão 15, vai lá. Questão 15 diz: os créditos adicionais destinam-se a ajustar o orçamento às necessidades reais de execução que surgem ao longo do exercício. De acordo com a classificação estabelecida no artigo 41 da Lei 4.320 de 64, associe corretamente o tipo de crédito à sua finalidade legal, que é a coluna 2. Coluna um, créditos suplementares especiais extraordinários. Coluna 2, vamos lá. Destinados a despesas urgentes e imprevistas, como guerra, subversão interna ou calamidade pública. Para quem isso aqui? Quem que faz isso? Quem? Quem? 3. Olha aí, ó. Extraordinários.
Eliminei a C, a B e a letra A. Destinada a reforço de dotação orçamentária. Opa, reforço de dotação suplementar. Opa, suplementar já tenho a resposta. Gabarito eco. Terceiro, destinada a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Ah, esses são os suplementares, olha aí. Achamos o nosso gabarito, letra E. Todo mundo? Foi? Tá bom, vou avançar um pouquinho. Mestre, a pergunta da questão que falou em regra fugiu do texto original e me deixou na dúvida. Perfeito. E é por isso mesmo que eu fui lá e botei, ó, e é uma regra que não tem exceção aqui, ó. É uma regra sem exceção. Porque a banca vai jogar palavrinhas diferentes, ela vai tentar trazer para você dúvidas. Faz parte, ok? Só que aqui não tem exceção a essa regra. O crédito adicional especial precisa ser autorizado por lei e não tem exceção, ok? Questão 13, todos, tranquilo? Todo mundo? Então tá ótimo. Lembrei do dizer do saudoso Oscar: não existe mão santa e sim mão treinada. É verdade. Ele é excelência, né? É isso, é a mão treinada. Eu lembro até hoje eu estudando para concurso, senhores. Eu fiz só para uma determinada prova de uma banca, que era a Banca Instituto Axis, que eu já falei da história, né? Eu vendia queijo e doce na mesma rua, quase na porta do Instituto Axis. 5 anos depois, eu estava gabaritando a prova do Instituto Axis e ficando em primeiro lugar no concurso. Para mim, aquilo ali representa assim, algo, vocês não têm noção. Mas voltando lá, eu fiz 3.000 questões daquela banca em 6 meses. Eu falei assim, é o meu concurso esse. E quando eu estudei aquilo, eu vi que o conteúdo era grande, gigantesco, né? E que eu sabia que eu ia errar aquele conteúdo que não dava para eu estudar, e eu errei uma. Mas eu considero que eu gabaritei a prova. Por quê? Porque eu e todo mundo errou aquela questão que era assim, não tinha como estudar aquilo. Usei uma estratégia e treinei naquilo tudo que era possível. Treino, 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 treino. Senhores, até a informática que eu não dominava, raciocínio lógico, eu só fazia questão, 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 gabaritei. Fui acertando tudo e errei uma que eu já sabia que eu ia errar, já estava calculado. Resultado, fui aprovado, é isso. Então, não existe mão santa, sim, mão treinada. Treinem ao máximo. Treinem sim. Às vezes você não quer comprar ali uma plataforma de questões também, né? Por R$ 15 por mês para você poder fazer questão. Poxa, faça sim, é importante, sabe? É importante. Ó, turma de exercícios, cara, abriu outra, faz de novo. Tem revisão? Faz. Isso faz diferença. Faz diferença. Questão 16. Durante a execução do orçamento, ó, podem surgir despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lua. Não computadas, você já sabe que são os créditos adicionais especiais. Insuficientemente dotadas, senhores, são os créditos adicionais suplementares. Assinale a alternativa que indica o tipo de crédito que é destinado a despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, subversão interna ou calamidade pública. Ah, é o crédito especial? Não, esse aqui é só para novas despesas. Suplementar? Não. O suplementar é reforço das despesas planejadas. Isto ilimitado? Não. Aí não pode, porque fere o princípio da quantificação. Ainda vamos estudar da quantificação.
Opa, crédito extraordinário é o gabarito e contingente não existe. Não existe. E provavelmente a banca quis te confundir com passivos contingentes, entendeu? Tentou te enganar. É isso. O senhor pode dar um exemplo de crédito suplementar autorizado por lei específica e não na própria LOA? Então, na verdade, o crédito é o mesmo. A forma de abertura é que muda, entendeu? Mas, geralmente, o crédito adicional suplementar, que ele é aprovado por lei específica, é porque aquele limite que já estava autorizado na LOA, ó, o executivo chegou nele. Quer dizer, eu poderia abrir até X milhões, por exemplo, de despesa direto com a autorização que está na Lua. Só que, ó, já abri, já bati o limite que me foi dado na Lua. E agora? Agora, para eu autorizar novos créditos adicionais suplementares, somente por lei específica. Deu para entender? Mas não é o tipo de despesa que vai ser uma ou outra forma. Mas principalmente se eu, Poder Executivo, já estou ali naquele limite que lhe foi o quê? Concedido, ok? Se eu estou acima desse limite, agora eu vou ter que fazer por uma lei específica. Se eu estou abaixo daquele limite, ó, já está autorizado na LOA, é só abrir. Abrir por quê? Por decreto. Perfeito? Show. Questão 17. Durante a execução orçamentária, um ente federativo identificou a necessidade de realizar despesas não previstas na LOA, decorrente de situação urgente e imprevisível. Ele já deu a dica. A situação é o quê? Urgente e imprevisível. A providência compatível com o regime jurídico dos créditos adicionais é a abertura do crédito especial, não, porque é despesa urgente e imprevista. Especial, não. Extraordinário, sim. Aberto por decreto do Poder Executivo, sim. Com comunicação imediata ao Legislativo, correto. Gabarito Charlie. Ó, extraordinário, autorizado por lei, condicionado à existência de superávit, aí não. Aí já matou. Só para a gente não esquecer, ó, os créditos adicionais dos tipo extraordinário, o crédito adicional do tipo extraordinário são, ó, os créditos adicionais do tipo extraordinários não necessita da indicação da fonte de recursos. Logo, o crédito adicional extraordinário não necessita da indicação da fonte de recursos e não precisa de autorização e não precisa de autorização legislativa prévia e não precisa de autorização legislativa prévia. Show? Show? Perfeito. Pegar aí a anotação? Ela é importante. Falando em orçamento hoje, o senhor viu que foi aprovado o orçamento de 2025? Não, impossível, impossível. O que foi aprovado é a LDO. Isso aí. Aí sim, da PLDO sim, ok? É, e aí na matéria errado, está dizendo que a LDO estima a receita e fixa a despesa. Jornalista tem aquele conhecimento técnico
entendeu? Igual a gente, não tem, não tem. Perfeito? É, tinha que fazer um cursinho? Não, não dá, porque o jornalista faz, ó. Imagina o cara ter que dominar, o cara pira, vai ser um pirado sendo jornalista, não tem como, ok? Agora, eu acho sim que para os parlamentares deveria ser obrigado antes. Ó, eu sou conformista do meu órgão, eu fui obrigado a fazer um curso pela ENAP de conformidade, para ser conformista. Eu acho que isso são requisitos importantes, ok? É isso. Mestre, meu índice de erro está zero. Parabéns, ok? Parabéns. Mas lembrando que o importante aqui não é errar ou acertar, mas sim você conseguir perceber como as coisas são cobradas em prova, tá bom? Se você errou a metade, tá tranquilo. O que você precisa é verificar onde você está caindo nas pegadinhas, onde você está errando, para que isso não aconteça mais. Perfeito? Show. Os créditos suplementares especiais são abertos por decreto executivo. Isso aí, por decreto executivo. Eu já gravei sua matéria na cabeça. Parabéns, é isso. É exatamente isso que precisamos. Eu quero 100% das vagas, não é isso? Né? 100% das vagas que eu quero. É, quando o Diário Oficial vem escrito aditivo, isso é de fato créditos suplementares? Olha, não sei, não sei. Eu posso fazer um aditivo, por exemplo, numa licitação, mas o valor empenhado já suportava. Então, talvez eu não precise fazer de fato um aumento da dotação. E lembrando que aditivo não é só soma, tá? Não é só soma. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente em licitação, nem sempre o aditivo é uma soma, por mais que o nome dê a entender isso, né? Eu posso, inclusive, mudar a qualidade de um produto. Eu já vi licitação que era para compra de papel, que pediram, exigiram para que viesse com aquele selo FSC, eu acho, que determina que o papel não apaga depois que imprime, né? Tem um padrão de qualidade. E aí, então, incluíram isso na licitação, fizeram o aditivo, mas não mudou o preço. Entenderam a lógica? Então, nem sempre o aditivo é um crédito adicional. Perfeito? Aí a gente teria que, claro, olhar cada caso para poder te dizer se naquele caso o aditivo se referia ou não a crédito adicional, ok? Questão 18, então, senhores. A prefeitura precisa executar despesas não previstas na LOA, através de uma política pública nova e não emergencial. À luz da Lei 287 de 79, a medida correta é à luz da Lei 287 de 79, a medida correta é: senhores, a banca te deu a dica, política pública nova. E ela ainda foi bem legal, ó. Disse que é não emergencial. Se é uma despesa nova não emergencial, ó, só pode ser crédito adicional especial. Senhores, quando vem a expressão automático, fica pé atrás, ok? E lembrando, remanejamento é diferente de créditos adicionais. Remanejamento é diferente de créditos adicionais. Guardou isso? Perfeito. C. Cancelamento de restos a pagar para liberação de dotação. Senhores, quando realmente eu cancelo o resto a pagar, eu libero uma dotação. Quando eu faço a liberação dessa dotação, diz-se que nós temos uma receita ou temos uma VPA, ok? Que é muito contábil, né? Não precisa guardar a expressão VPA, apenas uma receita. Só que olha só, eu tenho a receita e eu preciso fazer sim a abertura formal, ok? Sem abertura, não, é necessária a abertura.
é necessária a abertura. Gabarito, então, bravo. Dúvidas? Não, né? Excelente resposta para as não entendi. Para os bambambãs, é isso? É, uma vaga é minha, é isso. E toda vez que eu olhava para o concurso e os meus para contador é sempre uma vaga, né? Essa vaga é minha. Papai do céu permitiu a aprovação em oito. É isso, gente. Mas é esforço. Não é um cara inteligente, pelo contrário, que é reprovado duas vezes na escola, ano, né? E na oitava série. E aí, no ano seguinte, o César Maia criou a aprovação automática. Glórias. Porque eu era um jovem um pouquinho complicado, um adolescente complicado, né? E deu certo, né? É isso que importa. Não, não foi para coisa errada, deu certo. Se teve um sucesso profissional, melhor ainda, mas não dá para coisa errada, já é sucesso. E na veia corre gestão financeira. Então tá bom. Senhores, vamos lá. Questão 19 agora. Eu preciso agora que vocês já, né, ó, já está esse horário. Eu preciso que você relembre aquilo que está te dando dúvida. E a gente vai agora responder essas dúvidas. Não saia dessa aula com dúvida, ok? Não saia dessa aula com dúvida. De verdade agora. Não saia com dúvida. Eu quero efetivamente que você saia daqui hoje feliz, porque ganhou mais um território. Que território? O território do PPA, LDO e LOA, o território dos créditos adicionais e o território do ciclo orçamentário. Isso é a base forte da tua matéria. Você estiver entendendo isso, todo o restante é fácil. Mas eu preciso que você agora, ó, diga para mim se teve dúvidas. Eu vou fazendo as questões e aí no final eu vou ler as dúvidas, ok? E respondê-las. Questão 19 traz assim para nós: o crédito adicional ao orçamento, que visa atender à necessidade em face de calamidade pública provocada por enchentes, é conhecido como. Aqui não há muito o que falar, né? Eu só vou te dizer que complementar não existe, ok? E o suplementar especial aqui a gente não vai usar para esse tipo de despesa. Questão 20, senhores. Depois de um forte vendaval, totalmente imprevisível, uma escola municipal localizada em Campinas sofreu muitos danos, incluindo destelhamento das salas de aula. Diante dessa situação hipotética e considerando que a prefeitura não havia realizado nenhuma dotação orçamentária para a reforma do telhado, quer dizer, não tinha na lua a aprovação de uma obra de reforma no telhado, o orçamento público necessitará de um crédito adicional. De que tipo? É o que a banca quer saber. De um crédito adicional suplementar? Se não tinha dotação na LOA, não há que se falar em reforço, ok? Então não pode ser suplementar. Extraordinário, autorizado por lei e aberto por decreto. E agora? É autorizado por lei? Não precisa. Vamos deixar em stand-by. C, especial. Não, especial não. É uma nova despesa, sim, mas ela é urgente, ok? Então, é uma despesa urgente. Se é uma despesa urgente, crédito adicional, extraordinário. Senhores, o nome extraordinário vem disso, né? Porque a gente não vai seguir determinadas regras. O objetivo é resolver o problema, então já está autorizado que esse crédito adicional ele faça o quê? Ele não siga algumas regras.
para que ele seja mais célere, mais rápido, possa entregar uma resposta à população, cuidar da população. Letra D, é especial? Não, é urgente, ok? Extraordinário, aberto por decreto do Poder Executivo, que dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Esse aqui ficou redondo. Esse falou aberto por lei, não pode. Ou melhor, não precisa. Até pode, mas não precisa. Ele é aberto por decreto ou medida provisória, depende do ente. For effect, todas, tá bom. Questão 21. São instrumentos de planejamento orçamentário. São instrumentos de planejamento orçamentário. Planejamento. PPA, LDO e LOA. PPA é o planejamento que é mesmo estratégico. LDO é o planejamento tático. E LOA é o planejamento operacional. PPA, estratégico, LDO, tático, LOA, operacional. PPA é um planejamento estratégico cuja duração é de 4 anos. Logo, a gente diz que ele é de médio prazo. LDO é um planejamento tático, duração de 1 ano. A LDO é de curto prazo. Temos ainda a LOA, duração de 1 ano, é um planejamento de curto prazo. Olha que perfeito isso, gente. Planejamento orçamentário envolve essas três leis, ok? E lembrando que quando eu falo da LOA, eu ainda posso fazer a sua alteração por meio dos créditos adicionais. E lembrando que quando eu falo, lembrando não que a gente ainda não estudou, mas quando a gente fala do estado do Rio de Janeiro, ok? Estado do RJ, nós temos a figura de um planejamento estratégico, ok? E esse planejamento estratégico, ele é de longo prazo, ok? Ele tem a duração de 8 anos e revisto a cada 4. Mas esse aqui a gente ainda vai estudar, ok? Então, PEDES ainda será visto, ainda será estudado. Perfeito, gabarito. Bravo. Questão 22. Rupi, enquanto vocês fazem a leitura do 22, deixa eu olhar aqui o chat.
Opa, letra E da 18, a gente volta assim no final, ok? Os prazos de envio das leis orçamentárias costumam ser muito cobrados? Não, não. Mas seria bom você guardar, ok? Para ser extraordinário, precisa de outros requisitos? Sim. Tem que ser o que mesmo? Urgente, imprevisto, como os decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública. Ok? Destelhamento, calamidade pública. Melhor, entendeu? Calamidade pública. A questão ela não está 100%, né? Ela deveria dizer que foi decretado, que foi reconhecido, né? Perfeito? É, pode-se cancelar restos a pagar e o fornecedor fica sem receber? Na aula específica eu vou te explicar como funciona, mas guarde que ele vai receber. Se não pagar ele, é enriquecimento sem causa da administração. Ele vai receber sob a forma de despesa de exercícios anteriores, DEA, mas isso é um assunto lá para frente, tá bom? A banca pode cobrar a duração do ciclo orçamentário? Pode e deve, vai cobrar, com certeza. E qual é a duração? É maior do que o exercício, começa antes e termina depois. Questão 22, senhores. A estrutura orçamentária para a gestão dos recursos públicos no Brasil, como base às leis orçamentárias, esse modelo é aplicado nas três esferas de governo, federal, estadual e distrital. Eu não gosto da expressão esfera, senhores, porque três esferas, na verdade, a gente sempre pensa três esferas como orçamento, fiscal, de investimentos e seguridade social. Isso são esferas orçamentárias. A banca cometeu erro, ela deveria falar entes, ok? Mas beleza, botou entre parênteses, não tinha como ter dúvida. Considerando esse contexto, o município de Maria da Fé apresentará uma proposta de iniciativa do Poder Executivo, com o propósito de estabelecer diretrizes da política fiscal, as metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, incluindo disposições sobre alteração na legislação tributária municipal. Nesse contexto, o projeto de lei a ser apresentado pelo Poder Executivo em matéria que compete à lei, que lei que compete? O projeto de lei a ser apresentado pelo Poder Executivo é matéria que compete à lei. E agora, senhores? Me deixa feliz, vai. Redonda, né? Falou em política fiscal, ó, e suas metas, ó, trajetória sustentável da dívida, alterações na legislação tributária, te deu toda a dica que é LDO. Questão 23. É isso aí. Mas, ó, já falei, não se preocupe com errei 5, errei 3, errei 7. Preocupe-se em entender o conteúdo e, principalmente, o que te faz errar. É isso que importa. Ah, eu errei porque eu não lembrava o conteúdo. Ok, reforça o conteúdo. Pô, professor, eu errei por falta de atenção. Opa, tem que treinar mais. Professor, eu errei porque eu não li a questão até o final. Você fique atento e passe a ler a questão até o final. Tá entendendo por que exercitar? É para você resolver isso, não só o conteúdo técnico, mas sim se preparar para responder a sua prova. Questão 23. A LOA é o orçamento propriamente dito, um instrumento que operacionaliza o planejamento governamental para o período de um ano. Ela deve estar em conformidade com o PPA e a LDO. Segundo as disposições constitucionais e legais, assinale a alternativa que define corretamente a lei. Letra A. A LOA é a lei que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração para um período de 4 anos,
focando nas despesas de capital e nos programas de duração continuada. Senhores, isso é LOA ou isso é PPA? A LOA tem como principal função orientar a elaboração do orçamento? A LOA não, CLDO. A aprovação da LOA cria um direito subjetivo, quer dizer, te dá uma expectativa, né, para os órgãos públicos de gastarem a totalidade dos valores fixados, tornando a execução da despesa obrigatória em todos os seus itens, independentemente de qualquer avaliação de conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Opa, não, aí não. Senhores, aprovou a LOA, você autorizou despesa. Porém, aquela despesa ela pode deixar de ser executada em casos de contingenciamento, como em casos de limitação de empenho. N fatores podem fazer com que aquela despesa não seja executada, ok? Então, independentemente da avaliação de conveniência e oportunidade, também tem que se avaliar conveniência e oportunidade, tem que verificar as metas fiscais. Ó, a receita está frustrada, eu estou arrecadando tudo aquilo que estava previsto. Entenderam a lógica, senhores? Muito bom. Letra D. A LOA é instrumento que estima receitas e fixa despesas para o exercício financeiro, compreendendo o orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais, detalhando a alocação dos recursos que serão disponibilizados pela administração pública. Aqui está perfeito. Gabarito delta. Questão 24. Qual instrumento do planejamento municipal estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas? Lembrou do DOM? DOM, 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 DOM. Diretrizes, objetivos e metas. Ó, da administração pública para as despesas de capital. Professor, mas são para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada. Verdade. A banca restringiu dizendo somente para essas? Não, então está tranquilo. Eu posso seguir e entender que está falando assim, ó, quem estabelece diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital? Ah, quem estabelece é o PPA. Gabarito delta. Senhores, vão escrevendo as dúvidas no chat, porque eu quero que vocês saiam daqui 100% hoje. Ah, beleza. Ó, vou aproveitar aqui e já vou colocar créditos adicionais. Ó, eu tenho dúvidas sobre aberto pelo quê e autorizados por quem. Show de bola. Créditos adicionais. Olha agora. Especiais. Deixa eu botar na ordem, né? Créditos adicionais. Suplementares e especiais, eles serão autorizados. Professor, o que é autorização? Autorização é dada pelo poder, ó, autorizado. Aí vem ali, por quem? Pelo poder legislativo. Houve a autorização? Pronto. Agora eu vou fazer a abertura. Professor, a abertura será feita por quem? Pelo poder executivo. Lembrando que a autorização precisa ser prévia à abertura. A autorização precisa ser prévia
a abertura. A abertura só acontecerá após autorizar. Só acontecerá após autorizado pelo Poder Legislativo. Todo mundo até aí, tranquilo? Então tá bom. Questão 25 para a gente fechar com chave de ouro. Obrigado pela aula, mestre. O senhor é sensacional. Obrigado. Estou me dedicando a vocês o máximo. Quem estudou comigo há mais tempo aí, desde o início, sabe que temos sim uma evolução, tanto você quanto aluno e, claro, professor. Então, ok? Quando você perceber a coordenação perguntando para você se manifestar, para você trazer, de fato, responda isso. Isso é importante para a gente melhorar, ok? Eu brinco que eu dou aula desde 2011, mas cada público tem um perfil, cada prova tem um perfil, e vocês precisam manifestar isso para a coordenação para que a gente consiga o quê? Atender, abraçar vocês de forma que vocês tenham um aprendizado efetivo, ok? Então, gratidão a todos também que trazem as críticas e sugestões. Graças à sua excelente aula, algumas questões já respondemos automaticamente. Cuidado com esse automaticamente, hein? Faz a leitura com calma, lê direito. É importante a leitura. Senhores, vamos lá então, questão 25. É, olha aí, mestre, muito obrigado, faz a matéria parecer fácil, vai ficar fácil para vocês. Acertei 25, acertei 22 de 25, rumo aos 100%. Queira acertar. Mas lembrando, o objetivo aqui não é acertar ou errar, o objetivo aqui é, de fato, que você o quê? Perceba-se. Aonde você erra, aonde você acerta, ok? Olha aí, ó, existe sim uma evolução. Antes eu não sabia nada e agora já acertei 80% aí. Obrigado, mestre, você é fera, humildade do meu povo. Não, com certeza, estamos todos evoluindo. Então, 25 dias sobre a legalidade da abertura dos créditos adicionais, assinale a alternativa correta. A abertura de créditos adicionais suplementares com base em autorização genérica na Lua é prática legítima. Opa, calma aí. Autorização genérica? Isso aqui vai ferir o princípio da discriminação. Ainda não estudamos os princípios, mas quem já viu, ó, fere o princípio da discriminação. Ó, pois a lei orçamentária pode autorizar o executivo a abrir créditos até determinado limite, é verdade. Não existindo autorização legislativa específica, existe. Agora, remanejamento é diferente de créditos adicionais. A gente ainda vai estudar e vai falar disso. Créditos adicionais é diferente de remanejamento. B. A utilização de créditos adicionais. A utilização de créditos adicionais para cobrir despesas de pessoal previstas na Lua revela falhas de planejamento. Olha, é verdade, muitas vezes pode representar falhas de planejamento, podendo caracterizar inclusive burla ao processo legislativo, é verdade. Vamos supor que o governador interino do estado do Rio quisesse te dar aquelas correções das perdas que foi prometida, lembra? Tá bom, foi prometido, será dado. E aí isso não entrou na LOA. Por quê? Porque não tinha limite para isso. E aí simplesmente você omite aquela despesa e durante a execução orçamentária eu vou lá e abro um crédito adicional e digo, ó, para pagar a recomposição orçamentária.
ou melhor, a recomposição da remuneração. Senhores, ele burlou o sistema. Aquela despesa tinha que ser autorizada lá atrás pelo Poder Legislativo, ele omitiu, agora ele abre um crédito adicional e vai lá e inclui essa despesa. Ah, ele burlou o sistema. E violação aos princípios do planejamento e também da transparência, uma vez que não deixou tudo na lua, sujeitando-se ao controle dos tribunais, que aplicam multas nesse caso, e também a legitimidade dos remanejamentos quando podem ser realizados. Isso está correto. Questão desafio essa, né? Puxada. Mas, senhores, entendam que os créditos adicionais podem ser abertos até determinado limite. Quando eu passo desse limite, e geralmente é o limite da inflação, que eu posso ali meio que autorizar, né, remanejar uma despesa, quando eu passo desse limite da variação da inflação, isso pode de fato estar representando o quê? Uma dificuldade minha de planejamento. Ou pode estar representando uma burla, quer dizer, eu estou burlando aquela autorização que eu precisava ter do Poder Legislativo. Show! Vamos à letra C. Os créditos extraordinários, por destinarem-se a situações imprevistas e urgentes. Ó, os créditos extraordinários, por destinarem-se a situações imprevistas e urgentes, como calamidade pública, podem ser abertos por medida provisória do chefe do Poder Executivo, sendo desnecessária qualquer autorização legislativa, medida provisória, primeiramente, precisa ser convertida. E, além disso, antes o estado de calamidade pública precisa também ter sido reconhecido pelo Poder Legislativo. Show? Precisa indicar fonte? Não, não preciso. Letra D. A LRF veda expressamente a abertura de crédito adicional? Mentira. Você não precisa mais saber de LRF, ok? Mas ela não veda. Senhores, olha que lindo. Com isso, fechamos as questões. Espero que tenha sido um sábado de feriadão muito útil para vocês. Que vocês estudem, sim, mas descansem, porque o descanso também é estratégia de guerra, mas não descansem demais. Descansem o necessário. Senhores, gratidão, obrigado pela confiança. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.